Oi, eu sou a Lau Schultz, formada em Direito e especialista em Direito do Estado. Hoje a gente vai falar sobre a prisão de Daniel Vorcaro, o ex-dono do ex-Banco Master, que aconteceu na manhã dessa quarta-feira de forma repentina, digamos assim, para o público em geral, a gente que não tem informações privilegiadas de investigações, enfim. E muitas informações estão saindo sobre os motivos que ensejaram essa prisão. Para todo mundo sair do mesmo ponto, a operação de hoje foi autorizada pelo ministro André Mendonça a pedido da Polícia Federal, em sede da Operação Compliance Zero, a terceira fase dela, e foi determinada a prisão de Vorcaro, o seu cunhado e mais 3 pessoas, todas supostamente envolvidas no funcionamento de um grupo que tinha um apelido interno de Turma. Mensagens extraídas de aparelhos de telefone celular analisados pela Polícia Federal, que foram apreendidos na primeira e segunda fase da Operação Compliance Zero, apontaram que Vorcaro teria montado um grupo para monitorar adversários, empresários concorrentes, autoridades e jornalistas. Esse grupo ficaria responsável por levantar informações, monitorar e até mesmo ameaçar pessoas de interesse de Vorcaro. O que a investigação da Polícia Federal expõe é a existência de toda uma estrutura utilizada para a intimidação e monitoramento legal, que era liderada operacionalmente por Luiz Felipe de Moraes Mourão, apelidado de Sicário, que é um apelido aí para matador de aluguel. 4 nomes foram identificados como participantes desse grupo, que são eles: o ex-policial federal Marilson Roseno, o Sicário, esse que eu acabei de falar, o Luiz Felipe Mourão, o empresário Daniel Vorcaro e o cunhado e pastor, cunhado dele, pastor Fabiano Zettel, curiosamente também o maior doador das campanhas de Tarcísio e Bolsonaro em 2022. Outro ponto bem importante da decisão do André Mendonça, que determinou todas essas prisões e buscas e apreensões que a gente está deliberando aqui, foi o afastamento de 2 servidores do Banco Central, 2 servidores de carreira, o Paulo Sérgio Neves de Souza e o Bellini Santana, que teriam atuado, de forma irregular em benefício do empresário Daniel Vorcaro, extrapolando as suas funções na autoridade monetária. O Paulo Sérgio Neves de Souza teria virado uma espécie de consultor de Vorcaro. Na época que os fatos foram apurados, ele ocupava o cargo de chefe adjunto do DESUP, o Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central. E em mensagens que foram anexadas aos autos e estão contempladas lá na decisão do André Mendonça, ele aparece orientando o banqueiro sobre o envio de documentos ao BC e dizendo como ele deveria se portar em reuniões com autoridades. Bellini Santana, o outro servidor do Banco Central, também atuou orientando Vorcaro, nesse caso por WhatsApp. O então chefe do Departamento de Supervisão Bancária do BC repetia a dinâmica de Paulo Sérgio, fornecendo opiniões sobre documentos e estratégias regulatórias do Banco Master. Só para situar vocês em relação à seriedade do envolvimento desses 2 servidores, nós estamos falando aqui do Banco Central, que é a maior autoridade financeira do país. E o Banco Central não só tem essa importância no sistema financeiro nacional, como ele também foi quem determinou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Então a gente está falando de uma autoridade que fiscaliza, pelo menos tem o dever de fiscalizar o Banco Master, mas funcionários de dentro estavam corrompendo esse sistema regulatório de fiscalização porque estavam mantendo um contato muito próximo e fornecendo informações privilegiadas a um dono de banco que posteriormente viria a ser investigado, e todo esse rolo que a gente está acompanhando aí. Não obstante a intimidação de jornalistas e a utilização de funcionários de cargos de chefia da estrutura do Banco Central, o Vorcaro também pagava hackers para diminuir a visibilidade de publicações desfavoráveis ao Banco Master e promover a visibilidade de notícias positivas e até mesmo tentativa de acesso a conversas nas redes sociais de pessoas próximas que pudessem estar tratando sobre o tema. Não só isso, como também o seu ajudante de ordens, digamos assim, o Sicário, usava credenciais de terceiros para acessar indevidamente bases de dados da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até de organismos internacionais como o FBI e a Interpol. As informações que foram obtidas nessas pesquisas e consultas ilícitas confirmaram uma das teorias iniciais ali da investigação da Polícia Federal de que, de alguma forma, agora a gente sabe como, o Vorcaro tinha acesso a informações privilegiadas, que foi exatamente o que ensejou a sua tentativa de deixar o Brasil
pouco tempo antes de ser deflagrada a primeira fase da Operação Compliance Zero, que prendeu ele no aeroporto tentando voar para Dubai. Agora a Polícia Federal confirma que essas informações foram até mesmo utilizadas pela sua defesa. Vale dizer que o custo mensal dessa estrutura criminosa poderia chegar até R$1 milhão, que eram pagos por Vorcaro ao sicário, por intermediação, ou seja, quem efetivava esse pagamento era o Fabiano Zettel. E mais pra frente a gente vai entrar no ponto de Fabiano Zettel ser apontado como operador financeiro de Daniel Vorcaro e qual é a implicação disso em muitos dos desdobramentos que a gente viu até aqui. Uma outra importante descoberta nessa terceira fase da Operação Compliance Zero foi um montante de 2,2 bilhões de reais na conta do pai do Daniel Vorcaro, Henrique Moura Vorcaro, mantido junto a um fundo de muitas letras, mas que no mercado financeiro é conhecido como REAG. Fundo este que, vale destacar, esteve no centro da Operação Carbono Oculto, que investigava fraudes bilionárias no setor de combustível envolvendo integrantes do PCC. Abre aspas para a PF. Enquanto o Fundo Garantidor de Crédito sangrava para cobrir o rombo bilionário deixado pelo Banco Master no mercado financeiro, montante que alcança quase 40 bilhões de reais, Daniel Vorcaro ocultava de seus credores e vítimas mais de 2 bilhões de reais junto à empresa conhecida por lavar dinheiro das mais perigosas organizações criminosas do Brasil, conduta ilícita que se perpetuou mesmo após ter sido posto em liberdade. Algo que me chama bastante atenção aqui é a certeza da impunidade que Daniel Vorcaro tinha para, mesmo depois de ter sido preso, ter ocultado esses 2 bilhões de reais, mais de 2 bilhões de reais, na conta do seu pai, ou seja, uma pessoa que é muito fácil fazer uma ligação e em sede de uma investigação não se investiga só a pessoa, e sim todas aquelas que possam estar relacionadas. No caso do pai dele, uma ramificação muito óbvia de qualquer investigação, e numa conta de pessoa física ele se utiliza ali para ocultar todo esse dinheiro, que corresponde a uma cifra praticamente incompreensível para uma quantidade significativa da população brasileira, e não só isso, como também ele mantém um grupo do WhatsApp que acontece no meio tempo, para quem tá perdido na linha cronológica aqui, entre a primeira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada lá no final do ano passado, e essa terceira fase, que foi deflagrada hoje. Então, entre esse período onde ele está sendo investigado, ele está sob escrutínio da Polícia Federal, mas é tanta certeza de conseguir corromper esses meios, de ter esses acessos privilegiados, que ele mantém um grupo do WhatsApp onde abertamente eles planejam crimes. Por fim, mas não menos importante, na manhã dessa quarta-feira, dia 4 de março de 2026, o cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, voltou a ser preso. E o que essa terceira fase da investigação Compliance Zero nos elucida é que o Fabiano Zettel, que também é pastor na Igreja Lagoinha, como eu já citei no início do vídeo, trabalhava como operador financeiro de Daniel Vorcaro, ou seja, era ele quem efetivava os pagamentos do sicário, por exemplo, e demais despesas que eram pagas com o dinheiro que vinha ali do núcleo do Banco Master. Acho que esse novo desdobramento traz luz a um ponto que parece estar socialmente aceito, de que a direita e a esquerda estão envolvidos igualmente com o caso do Banco Master. Pera lá, não é exatamente assim. A gente não viu e não temos qualquer comprovação de que Fabiano Zettel, o operador financeiro, a priori, operador financeiro de Daniel Vorcaro, tenha financiado campanhas de esquerda. Muito pelo contrário, o que a gente verifica aqui com certeza, admitido inclusive pelo próprio presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, que falou que o Fabiano Zettel não só foi o maior doador pessoa física das campanhas de Tarcísio e de Bolsonaro, como que o dinheiro que ele investiu foi diretamente para a conta de Bolsonaro e também que entrou dinheiro ali na conta do PL. A gente está falando aqui de um dos partidos mais importantes da direita brasileira, que eu pessoalmente acredito ser da extrema direita, sendo financiado por dinheiro que vem do Banco Master. Um outro desconhecimento, que as pessoas se veem Bolsonaro num canto, querem colocar Lula num outro canto para tentar fazer uma equiparação preguiçosa ali. A gente está vendo pessoas ligadas ao Bolsonaro e o próprio Bolsonaro que recebeu o dinheiro do Fabiano Zettel, que trabalhava ali com o dinheiro do Banco Master, é tão próximo que é cunhado de Daniel Vorcaro, mas a gente não está vendo uma equiparação nesse sentido que envolva o Lula. Inclusive,
tem uma matéria muito importante da Folha que fala que o Vorcaro estava chateado, irritado com o Lula, porque o Lula tá falando, tem que investigar, investiga todo mundo, vai cair quem precisar cair, eu não tenho nada a ver com isso. O Lula já autorizou e corroborou qualquer investigação que possa estar sendo feita. Não estou dizendo que não tem pessoas de esquerda envolvidas aqui, logicamente, tem, inclusive no meu vídeo aqui no canal, onde eu elenco as conexões do Banco Master que existiam até o momento, mas seguem sendo as principais conexões, tem pessoas de esquerda envolvidas, mas majoritariamente são pessoas de direita, então não faz sentido a gente trazer uma correlação, até porque a gente pode acabar naquele debate simples de que, político é tudo igual, nenhum deles presta. Não é bem assim. É importante que a gente continue acompanhando essas investigações e, mais importante ainda, é que essas investigações continuem sendo feitas da forma mais autônoma possível dentro de um sistema que a gente sabe, por vezes acaba sendo corrompido. O principal ponto aqui é a gente tirar essa compreensão rasa de que esquerda e direita estão no mesmo balaio quando se trata de Banco Master. Esse é o tipo de discurso que só privilegia políticos da direita, do centro, que faz parte da direita, e da extrema-direita, porque para eles, enquanto a política continuar sendo esse circo, eles vão poder continuar sendo os palhaços, os principais palhaços do picadeiro.